Bom, nós estamos estudando a carta de Judas. Então, se você tem uma Bíblia contigo, um aplicativo, você pode procurar aí por Judas. Se você tem uma Bíblia física, vai até o fim, Apocalipse, volte um pouquinho, você vai encontrar a pequena carta de Judas. Um só capítulo, 613 palavras, bem poucas até para uma carta do Novo Testamento, mas muitas lições valiosas. Hoje a gente vai para nosso segundo round da série de sermões Luta pela Casa. Nós estamos trabalhando, então, em cima desse chamado de Judas para a luta. Hoje nós vamos falar sobre uma luta antiga e uma luta moderna a partir do verso de número 5. Então, hoje, Judas, verso 5 ao verso 11. Matthew Henry, quase enrolei aqui para falar, né? Ele é um teólogo bastante conhecido no meio dos estudos, especialmente do Novo Testamento. E ele escreve dizendo assim: hipocrisia é fazer a obra do diabo vestindo o uniforme de Deus. Hipocrisia é fazer a obra do diabo vestindo o uniforme de Deus. Hipocrisia é algo que a Bíblia fala com constância e a apostasia também fala. A apostasia está relacionada à hipocrisia. Enquanto hipocrisia é vestir a roupa de Deus fazendo a obra do diabo, a apostasia seria simplesmente tirar essa roupa e mostrar a realidade de quem é. A hipocrisia seria a encenação e a apostasia um abandono desse teatro para revelar, então, a verdade do coração. As pessoas podem usar o uniforme de Deus por um longo tempo, mas à medida que as pressões acontecem, à medida que as situações vão surgindo, vai se revelando o motivo do coração. Naquele momento de crise de fé, alguns não conseguem mais encenar tanto e simplesmente chegam ao ponto, então, de revelar a verdade ou revelar que talvez não acreditam mais ou nunca, de fato, acreditaram. Um dos maiores críticos do cristianismo durante as últimas décadas é um homem chamado Ted Turner. Ele foi o fundador da CNN, aquela rede famosa de notícias. E ele publicou uma entrevista pessoal dizendo que, nas palavras dele, Jesus ficaria com o estômago embrulhado se ele ouvisse aquilo que hoje se fala sobre o cristianismo. Eu acho um pouco arrogante da parte dele, né, achar que ele é o único que realmente entendeu a mensagem de Jesus, né? Embora, de fato, alguns distorçam o que Jesus falou, ele diz: olha, eu fui criado num ambiente de educação cristã muito rígida, até pensei em ser missionário em um momento, mas em tom zombeteiro ele diz o seguinte: eu já me converti umas 7 ou 8 vezes, entreguei minha vida a Jesus umas 7 ou 8 vezes, mas ele ficou desencantado com o cristianismo quando sua irmã faleceu, apesar de todas as orações dele. E aí ele diz assim no final: quanto mais me afasto da fé, melhor me sinto. Essa é a expressão dele. Quanto mais me afasto da fé, melhor me sinto. Bom, esse é um grande quadro do que significa a apostasia. Agora, não se surpreenda, né? Durante todo o tempo, pessoas vão surgir como grandes defensores da fé, em algum momento podem abandonar a fé. Você vai ouvir líderes cristãos falando bobagem, abandonando a fé, dizendo que talvez não acreditam mais, influenciadores cristãos que renunciam à sua fé, alguns teólogos que agora vêm com uma mensagem de desconstrução. Eles gostam de usar essa palavra, não é? Desconstruir aquilo que foi construído para então construir algo novo. Isso significa, em outras palavras, revisitar a verdade, repensar suas crenças que antes eram tidas como válidas, né, para agora um novo set, uma nova ideia de crenças. Bom, isso não é novo. Isso é tão velho quanto a Bíblia deles empoeirada 2 vezes. Isso vem da época de Judas, se a gente contar, então, 2000 anos atrás. E isso vem de tempos maiores, porque o que Judas cita aqui na carta, ele aponta para algo para trás de 5, 6 mil anos.
Então, isso vem e volta, isso não é novo, é uma luta antiga, é uma luta nova também. Jesus disse que nos últimos dias, que é o período entre a sua vinda e a sua volta, portanto, período em que nós estamos, haveria muitos apóstatas, muitos apostatariam da fé. Na parábola do joio, Jesus diz que no meio da plantação de trigo, um inimigo entrou no campo e plantou o joio no meio do trigo. E, bom, eles são indistinguíveis, não é? Enquanto cresce. Não dá para saber o que é joio e o trigo até que, então, amadureça, até que revele o seu fruto. Assim, apóstatas vão aparecer no meio do povo de Deus, vão falar a mesma linguagem, vão usar as mesmas expressões, mas com outro significado. Eu tenho dito aqui, mesmo vocabulário, outro dicionário, não é? Mesmo vocabulário, outro dicionário. Então, vão falar de Jesus, vão falar de salvação, mas o que isso significa para eles, no final das contas, não é aquilo que significa quando Jesus expressou essas verdades, quando os apóstolos expressaram essas verdades, quando nós expressamos essas verdades baseados na Escritura. No livro de Apocalipse, Jesus envia cartas para as igrejas. Um dos postais que ele envia, então, para uma das igrejas, a igreja de Laodiceia, ele diz que ela estava cheia de apóstatas, e ele usa essa frase: eis que estou à porta e bato. Eu sei que as pessoas gostam de usar essa frase como um instrumento de evangelização, né? Olha, Jesus está batendo na porta, mas a mensagem é que aquela igreja colocou Jesus do lado de fora, e é por isso que Jesus está batendo na porta. Aquele que deveria estar no meio está fora. E aí Jesus dá uma dura chamada àquela igreja: eis que estou à porta e bato. Bom, semana passada eu citei Paulo falando a Timóteo que muitos abandonariam a fé seguindo espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Aliás, todo o texto do Novo Testamento, com exceção de Filemão, a única carta que não fala sobre isso, todos os outros textos falam ou advertem sobre a apostasia, falsos mestres, falsos ensinos. Então, há uma preocupação no Novo Testamento quanto a isso, uma preocupação real, e por mais que eu não goste de ser aquele que traz esse tipo de mensagem, eu já falei, eu gosto de trazer mensagens de encorajamento, de renovo, de esperança, mas a força pela qual o Novo Testamento trata, então, sobre falsos mestres, apostasia, me impele também a pregar sobre isso. Eu não sei por que Deus me direcionou a essa carta de Judas para ser a nossa série de sermões agora. Talvez alguns dias difíceis venham pela frente e Deus está preparando o nosso coração para que a gente tenha coragem de lutar a batalha da fé. Gerard Kittle, um renomado estudioso do Novo Testamento, ele diz que um apóstata é alguém que se rebela contra a fé que uma vez alegou acreditar. Isso pode acontecer com um indivíduo, isso pode acontecer com um grupo. Então, há pessoas que abandonam a fé, mas há grupos que abandonam a fé e há grupos que professam como comunidade uma fé que não é a fé revelada na Escritura, o chamado revelado na Escritura. Mas é claro, ninguém vai dizer que é um apóstata, né? Ninguém vai sair com um crachá: olha, eu sou um apóstata, posso te ajudar? Ninguém vai sair dizendo isso, né? As pessoas não colam adesivos no carro dizendo assim: buzine 2 vezes se você é um apóstata. Eu acho que ninguém vai ver um desses por aí. Eu acho, mas tudo pode acontecer, né? 1 Coríntios 11, Paulo diz que até Satanás se disfarça de anjo de luz. Se Satanás é capaz de se disfarçar de anjo de luz, seus ministros também são capazes de se disfarçarem de ministros da justiça. Outro teólogo diz assim: as piores formas de maldade consistem em perversões da verdade. Bom, eu quero voltar então a nossa atenção a Judas, capítulo 5, versos 5 ao 11, só tem um capítulo, né? Judas, versos 5 ao 11. Aí eu quero
extrair ali com os irmãos 3 lições básicas essa noite, enquanto nós entramos, então, no segundo round dessa luta pela fé, defendendo a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, como diz Judas. O texto diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Uau, texto pesado. Bom, eu quero extrair algumas lições aqui. A primeira delas é que a verdade ela precisa de memória. O verso 5 diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Veja, Judas está apelando à memória daquele povo, e Judas escreve essa carta a um público majoritariamente judeu, então eles sabiam dessas histórias todas. Eles conheciam, isso fazia parte da conversa deles, isso fazia parte da cultura deles. Eles ouviram essas histórias desde a infância e Judas pega essas histórias para lembrá-los novamente das verdades que a Escritura nos dá sobre como Deus age com aqueles que abandonam o caminho da fidelidade, o caminho da fé. Judas diz: eu sei que vocês sabem disso, mas eu quero lembrá-los, eu quero trazer a memória. E o ponto que eu quero destacar aqui é isso: a verdade ela exige memória, as lições elas devem ser rememoradas. Porque a verdade do passado, para que ela tenha impacto no presente, ela precisa ser lembrada. Isso acontece em vários níveis, né? A gente sabe disso ali em Manhattan, no Marco Zero, ali em Nova York, nos últimos 25 anos agora, né? Depois da queda das Torres Gêmeas. Eles lembram todo 11 de setembro, eu mudando, nos últimos 25 anos, eles lembram ali, todo 11 de setembro, o nome das pessoas que morreram naquele ataque às torres, né? E os nomes são lidos publicamente para quê? Para que ninguém se esqueça do que aconteceu. Todo 7 de dezembro, na ilha de Pearl Harbor, eles ainda leem o nome daqueles que foram atacados pelo bombardeiro japonês na Segunda Guerra, desde 1941. Eles lembram e lembram, e há várias ocasiões no mundo, vários lugares no mundo que fazem isso. Em Israel, há o Yad Vashem, que é um memorial do Holocausto, e desde a Segunda Guerra ali, que dizimou milhares, né, de judeus na época. Dizem que 6 milhões de judeus foram mortos na ocasião. Eles têm um memorial para lembrá-los do que se passou. Então, a verdade ela precisa ser lembrada. E, aliás, esse é o objetivo da pregação, né? Vocês não vêm aqui toda semana para ouvir algo novo. Não, nem sempre. Algumas vezes, sim, você se sente surpreendido, mas você é relembrado,
Você vem toda semana para a igreja para ser lembrado e lembrado. Matthew Henry, ele disse, a pregação não tem o objetivo de nos ensinar algo novo a cada sermão, mas de nos trazer à memória, nos lembrar das coisas esquecidas. E nós precisamos trazer a memória. Lembra Deuteronômio 8, que diz que deveríamos criar os nossos filhos trazendo a memória e reforçando na memória deles aquilo que o Senhor ensina. E o Senhor Jesus deu várias coisas como sinais para a nossa memória. A Páscoa era uma festa para eles de memória do que eles tinham passado, e ela se tornou memória para nós também. Quando Jesus ele toma os elementos da Páscoa, o que ele diz? Façam isso em memória de mim. Então, nós temos a Páscoa ou a ceia do Senhor como uma lembrança constante daquilo que o Senhor fez. Nós precisamos voltar a nossa memória à Escritura. Paulo escreveu aos Romanos, entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer de novo à memória. Paulo diz isso, Pedro diz na primeira carta. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, Pedro ele fica repetindo, olha, eu sei que vocês sabem disso, mas eu quero de novo trazer a memória. Pedro faz isso, Paulo faz isso, Jesus repetia muitas vezes os seus ensinos. Um bom mestre faz isso, ele repete para que os alunos capturem. Quando você vai ler a Escritura, você sempre é, claro, surpreendido com coisa nova, mas o mais importante da leitura é trazer muita coisa à sua memória, porque nós esquecemos. Olha, a maior parte da minha vida adulta eu trabalho com a Escritura. E toda vez que eu volto para a Escritura, eu vejo que eu preciso ser lembrado de um monte de coisas. Eu leio e eu falo, Senhor, obrigado por me lembrar disso. Obrigado por me lembrar daquilo outro. Eram coisas que, no fundo do meu coração, já estavam lá, mas precisavam vir ao topo de novo. Eu precisava ver com clareza, isso precisava vir trazido à memória. Quando você é um novo na fé, geralmente você vai ler o Novo Testamento, você começa por onde? Mateus, certo? E aí você lê todo o Evangelho de Mateus. Aí depois você vai para onde? Marcos. E aí você lê o Evangelho de Marcos e você fala, ué, mas já li essa história, não é? Aí você vai para Lucas. E aí você vê, de alguma maneira, claro, na forma como Lucas escreve, mas a mesma história contada. Você vai para João. João ele também tem a sua maneira particular, mas a história é contada de novo. E por quê? Porque o Evangelho é preciso ser lembrado. O Evangelho precisa ser rememorado. E nós precisamos lembrar mais e mais. Então, nós nos reunimos aqui para trazer à nossa memória algumas coisas. Judas queria que o povo ali que recebia a carta trouxessem à memória algumas coisas importantes que nós vamos tratar aqui. E eu quero dizer para você, olha, você precisa trazer a verdade a sua memória, ou a memória de novo, né? Você precisa relembrar das coisas que você um dia já aprendeu, você precisa voltar a ela vez após vez. E isso é importante porque, olha, por mais que eu faça esforço aqui de preparar uma mensagem, um estudo e tal, dizem os estudos que, no máximo, vocês vão reter aí 25%. Isso não é muito animador para professores, né? Mas, olha, por isso, então, é que vocês precisam voltar. Precisam ouvir de novo, porque a gente precisa reter a verdade e a verdade precisa de memória. Então, essa é uma coisa que eu gosto de destacar, embora não seja central ali na mensagem de Judas, mas é uma coisa importante para a aplicação da nossa própria vida. Você precisa voltar às verdades, que um dia você aprendeu e... mas isso eu já sei, isso eu já ouvi, não importa. Volte à memória dessas coisas, traga à memória
aquilo que você já aprendeu, porque isso vai te fortalecer, te ajudar, te abençoar. Bom, essa é a primeira lição. A segunda que eu quero destacar é que nesse ringue da batalha, o juízo ele tem história. O juízo ele tem uma história. Então, a gente vai observar algumas coisas aqui. Judas ele dá 3 exemplos do passado, a partir do verso 5. Ele fala sobre o povo de Israel, ali saindo da escravidão do Egito. Ele fala sobre os anjos, no verso 6. E depois ele fala no verso 7 sobre Sodoma e Gomorra. Então, você tem ali uma sequência de histórias do Antigo Testamento. No verso 6 ele diz: "E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia." Esse é o segundo exemplo. O verso 7 ele diz: "Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição." Esse é o terceiro exemplo. Então, 3 exemplos do passado para advertir aquele povo sobre a verdade. E o ponto é, Deus não tem medo de julgar, mesmo aqueles que estão em posições favorecidas, quando abandonam os caminhos do Senhor. O primeiro da lista é a nação de Israel. Nós sabemos a história, eles saem do Egito, Deus os liberta milagrosamente pelo deserto, ele abre o Mar Vermelho, Deus envia pragas sobre os egípcios, alimentou o povo de Israel com maná que caía do céu, tirou água da rocha, uma nuvem seguia durante o dia para o conforto do povo, durante a noite uma coluna de fogo aparecia para trazer iluminação. As roupas deles não desgastavam. Uau! Isso era vantagem para os homens, né? Não precisava pagar mais, comprar mais uma roupinha para a esposa. Estou brincando, gente. Ok. Mas olha, as roupas não estragavam. Muitas coisas miraculosas aconteciam ali. Vez ou outra, o anjo do Senhor conduzia aquele povo na luta, na frente do exército. Mas, apesar de todos esses milagres, o que acontece com a primeira geração? A primeira geração simplesmente abandona o Senhor. Não entram na terra prometida por quê? Com exceção de Josué e Caleb, eles todos desprezaram o Senhor. Eles não entram por causa da sua apostasia, eles viravam as costas para o Senhor continuamente. Eles se rebelaram várias vezes, não só uma, mas várias vezes contra o Senhor. Em algum momento eles até disseram, olha, era melhor a gente voltar para o Egito. Você imagina, um povo que foi libertado da escravidão. Ele diz em algum momento para o seu libertador, olha, era melhor estar na escravidão. Por causa dessa apostasia, Deus derrubou aquela geração e transformou aqueles 40 anos numa marcha fúnebre. Foram 40 anos no deserto e 40 anos, de alguma forma, de uma marcha fúnebre. Alguém fez um cálculo, mais ou menos ali, dizendo que pelo menos 1.200.000 pessoas morreram no deserto. Uau! Se você fizer a conta e dividisse por dia, seria uma base de 85 velórios por dia. Ou então 7 a cada 1 hora. É claro que isso não acontecia assim, porque aconteceram situações que muitas pessoas morreram numa só ocasião e depois em outra ocasião, mas a frequência de mortes que acontecia entre a primeira geração era uma lembrança do que acontece quando você vira as costas para o Senhor. Era um sinal físico
um sinal claro da realidade daqueles que se voltam contra o Senhor, que abandonam o Senhor, que se rebelam contra o Senhor. E aquele deserto, então, aquela jornada no deserto se tornou, no final das contas, uma marcha fúnebre. Deus é um Deus de amor. Ele recebe aqueles que vêm até Ele. Ele traz a sua misericórdia, a sua graça. Mas é um Deus que não pode abandonar a si mesmo. E Ele é justo. E porque Ele é justo, Ele não pode abrir mão da sua justiça. E Ele julgou aquele povo quando abandonou e deu as costas ao Senhor. Então é duro dizer essas verdades, mas o povo precisava ouvir, nós precisamos ouvir também. Porque talvez em algum momento o nosso coração, em algumas situações, vire as costas ao Senhor e olha, aqui nós temos sinais claros do que acontece. É melhor que não seja assim. Depois ele dá o exemplo dos anjos, ali no verso 6 ele diz: e há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Bom, há uma grande disputa aqui na interpretação do que isso significa, de que anjos o texto se refere. Não é o meu ponto entrar com profundidade nessa discussão, nem era o ponto de Judas também, levantar essa discussão aqui. Eu simplesmente vou anunciar a minha posição, a forma como eu leio o texto, e vou seguir para frente. Depois vocês podem me perguntar com detalhes, e podem discordar de mim também. Mas, no meu entendimento, o texto se refere àquele infame acontecimento lá de Gênesis 6, onde seres celestiais de alguma maneira se materializam e têm relações com mulheres humanas, e geram uma raça híbrida ali, que são chamados de nefilins. Sim, eu sei que é polêmico, mas eu vou dizer os meus motivos. Por que eu creio que Judas está se referindo a isso? Primeiro, porque essa era a interpretação dos judeus no primeiro século. Eles liam o texto assim, e você vai para todos os textos deles da época, eles faziam este tipo de leitura do acontecimento em Gênesis 6. Nenhum texto do Novo Testamento, inclusive, desmente essa interpretação. Pelo contrário, segue essa interpretação de perto, como é o caso na carta de Pedro e alguns pontos das cartas de Paulo também. Então, esse é o meu primeiro motivo. Segundo, porque o livro, havia um livro muito popular na época, um livro que é conhecido por nós também, chamado de Livro de Enoque. E este livro ele era usado pelos judeus como uma manifestação cultural de o que eles criam sobre aquele acontecimento em Gênesis 6. E Judas acaba citando Enoque. Ele cita esse texto e ele cita, inclusive, frases do texto de Enoque. Então, ele manifesta aqui o seu conhecimento deste livro, deste texto, e ele usa até de forma gramatical aqui, nas palavras que ele usa, partes do livro. Veja, isso não significa que o livro de Enoque seja um livro inspirado por Deus, mas era uma manifestação de interpretação cultural judaica sobre os acontecimentos do passado. E deve ser lido assim pela gente também. Terceiro motivo que eu entendo que essa é a melhor interpretação é que, quando ele fala do outro exemplo que a gente vai tratar, de Sodoma e Gomorra, ele diz: como aqueles, isto é, como os anjos, eles seguiram após outra carne. Então, o que Judas está falando ali é que, além de todo tipo de imoralidade sexual que havia em Sodoma e Gomorra, há um acontecimento que é registrado na Escritura, que anjos do Senhor vão até a cidade. E estes seres celestiais, os homens da cidade tentam ter relações com estes seres, da parte do Senhor. Então, assim como aconteceu anteriormente, parece que é uma nova tentativa desse acontecimento, e Judas usa essas expressões, como aqueles seguiram após outra carne, não era a mesma carne, outra carne. Essa é a expressão que Judas usa. Por isso é que eu entendo que Judas tinha no entendimento, na intenção
falar dessa maneira. Eu sei que é polêmico, eu sei que isso levanta um monte de dúvidas, vocês podem me perguntar à parte, meu ponto aqui não é esse, mas eu expresso aqui a maneira como eu leio o texto aqui. Agora, o que Judas está dizendo é simplesmente isso. Mesmo os anjos foram julgados por Deus, não somente a nação de Israel. Esses seres, antes chamados filhos de Deus, tiveram uma posição de privilégio e autoridade no ambiente celestial, mas mesmo eles, não foram imunes ao julgamento e estão reservados, como diz o texto, em algemas até o juízo do grande dia. Você tem um grupo específico que bagunçou tanto que Deus colocou eles numa situação de punição até o último dia. Esse é o exemplo dos anjos. Depois ele fala de Sodoma e Gomorra, já citei. Mas nós todos conhecemos a história dessas cidades. Elas foram destruídas por causa da sua imoralidade. Por que Judas traz o exemplo de Sodoma e Gomorra? E a resposta é porque anteriormente ele tinha dito que os falsos mestres, eles de alguma maneira transformam a graça de Deus em libertinagem. Nós vimos isso na semana passada, no verso 4. Eles transformam a graça de Deus em imoralidade. Talvez eles digam assim, olha, não, qual é? Não com essa expressão, mas qual é? Deus é um Deus de amor. Então, vive a sua vida, faz do jeito que você quiser, viva como você quiser. Não importa se você ama assim, se ama assado, né? Se relaciona com homem ou mulher, não importa. Deus é um Deus de amor, vai aceitar tudo. E não é isso que a Escritura nos ensina. Mas esses mestres tentam reconstruir a verdade ou desconstruir aquilo que já foi ensinado e transformam, então, a vida das pessoas em uma vida de miséria, porque saem do trilho daquilo para o qual Deus os criou, para aquilo como Deus os formou, e acaba gerando uma situação de descompasso da própria alma. Agora, veja, Judas chama isso de imoralidade sexual, no verso 7, ele usa a expressão grega ekporneo, da onde vem a palavra pornografia, que se refere a todo tipo de desvio sexual, desvio imoral intencional. Eu já disse, todos nós temos inclinações ao pecado, todos nós temos problemas que precisamos da graça de Deus para serem resolvidos. Todos nós lutamos com as nossas lutas do coração, e há várias delas. E nós precisamos ser... eu vou usar essa palavra, mas entendam bem, empoderados, né, pela força do Espírito Santo para vencer as nossas batalhas, as nossas lutas. Então, quando alguém está inclinado a um tipo de pecado, não significa que a gente vai, né, cair ali brigando e sendo com expressões de ira, né, ou desprezando. Pelo contrário, a Escritura nos ensina a abraçar, a amar, a reconduzir, a cuidar. Aquele que cai em pecado, a gente levanta de novo. Aquele que luta contra um pecado particular, a gente age com graça, com amor. A gente pede que o Senhor levante em força para que, então, viva a bênção de viver debaixo da graça de Deus, nos trilhos do Senhor. Claro, mas aqueles que permanecem intencionalmente, que não abandonam o pecado, que continuam ali na imoralidade, sabendo que aquilo é contra o Senhor, contra a própria natureza, contra a vontade do Senhor, sabendo que aquilo é, de alguma maneira, imoral, e continuam ali, olha, não se pode esperar muita coisa, senão aquilo que a Escritura diz aqui. As palavras dizem, as pessoas, os pastores, alguns modernos aí, dizem assim, olha, na verdade, a Bíblia foi interpretada ou as mensagens foram dadas dentro de um contexto cultural, e agora o novo contexto cultural necessita uma nova posição
da leitura da Escritura, você precisa rever, então, os conceitos para acomodar a palavra de Deus à realidade cultural da época. No passado era de um jeito, agora no presente é outro. No presente, a gente pode ter esse tipo de relacionamento aberto, né? Homem com homem, mulher com mulher, ou outro tipo de imoralidade e tal. Isso, olha, a gente só precisa organizar o nosso tipo de pensamento para essa realidade. Isso é um grande problema e um grande equívoco histórico, uma mentira histórica. Saibam que Sodoma e Gomorra foi destruída exatamente por essa situação. Veja o que um cientista, arqueólogo que trabalha lá na região ali da cidade de Sodoma, na Jordânia, ele escreveu para um pastor que pregava sobre o texto de Judas. Ele escreveu assim: olha, eu vi a sua mensagem, foi uma excelente mensagem, tive um pensamento. Como arqueólogo e historiador, eu penso que há algo que os atuais líderes apóstatas da igreja, sejam eles teólogos ou ministros, perderam completamente de vista e que são factual ou deliberadamente ignorantes. O ataque deles aos que não querem abraçar o estilo de vida LGBTQ sempre vem com um argumento como: a Bíblia foi escrita em ambientes culturais antigos e se acomodava às pessoas dessas culturas. Isso quer dizer que devemos nos adaptar para tornar as escrituras relevantes para a nossa cultura em evolução, percebendo que os escritores falaram para os seus dias. Assim, devemos nos ajustar para falar para os nossos dias. Mas isso, embora possa parecer lógico e até razoável, é categoricamente errado e totalmente desprovido de compreensão histórica. A revelação do Antigo Testamento veio numa época em que a sexualidade era fluida e restrita para fora de casa, enquanto as esposas eram mantidas em casa para ter e criar filhos. Mas a vida sexual de homens e mulheres era frequentemente, se não normalmente, da mesma natureza do sexo que conhecemos hoje, especialmente no contexto militar. Isso é o que a arqueologia revela e o que o Antigo Testamento apresenta como a antiga realidade pagã. À medida que o cristianismo acabou dominando o mundo romano, a cultura ocidental mudou em direção à moralidade bíblica. O judaísmo e o cristianismo nunca se acomodaram à perversão sexual, mas foram claramente corretivos para alinhar a humanidade com o desígnio criacional de Deus. Agora que a cultura ocidental está se afastando da Bíblia, a sociedade está retornando ao que eram as velhas práticas do sexo sem limites. A revelação do Antigo e do Novo Testamento era prescritiva e corretiva. Curvar ou reinterpretar a revelação para acomodar as sinuosas normas sexuais não apenas ignora que elas existiam antes, mas também retiram da revelação o seu poder de impedir a humanidade de uma perversão destrutiva. O movimento LGBTQ é nada mais, nada menos do que as normas antigas de libertinagem sexual e perversão que se erguem sob o disfarce de moralidade em evolução, como se isso fosse algo nobre. Não é. Retire o corretivo da Escritura e os humanos prontamente se voltam ao seu próprio vômito. Uau! Ou seja, aquilo que a gente acha que é uma evolução cultural moderna sempre aconteceu na história. Desde sempre. Se não pior. O que a Escritura fez na história foi mover o coração dos homens para a vontade do que Deus queria. E para trazer benefício para homens e mulheres, mesmo aqueles inclinados a esse tipo de pecado. Então, Judas ele vem para nos lembrar dessas coisas. Ele traz o argumento aqui dessas histórias e a verdade, eu já falei, precisa de memória e a gente precisa entender que, sim, Deus julga aqueles que dão as costas para o Senhor e para a sua vontade, seja o seu próprio povo, quando abandonou o Senhor na saída do Egito,
sejam seres celestiais que ele criou com autoridade, sejam cidades vizinhas, Sodoma e Gomorra e circunvizinhança. Não importa. Aqueles que andam para o caminho da apostasia, esse é o resultado sobre eles. Esse é um grande alerta para mim e para você. Se andar pelo caminho da apostasia, olha, não espere que haja tranquilidade. Portanto, a verdade precisa de memória, o juízo tem uma história. A terceira e última lição é que a corrupção leva à apostasia. Verso 8 em diante diz assim: ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Veja, novamente Judas volta a outros exemplos do Antigo Testamento, ele novamente traz a memória deles e ele fala do caráter agora corrupto desses falsos mestres. No verso 10 diz assim que nessas coisas eles se corrompem. Então, a corrupção leva à apostasia. Agora, eu não vou tratar de todos os pontos em detalhes aqui, eu não quero me alongar muito, mas ele diz que há uma base de autoridade no coração deles, e a base de autoridade do coração deles é os seus próprios sonhos. Veja, se alguém pergunta para o cristão qual é a base de autoridade para o seu pensamento, que deveria ser a nossa resposta? A Escritura, revelada por Deus, é a minha base de autoridade, não há nada mais. O Senhor me deu. Ela é a verdade, a minha regra de fé e prática. A Escritura é a minha base de autoridade, não é mais meu papai, minha mamãe. Né? A Escritura é minha base de autoridade, não é professor de escola, não é professor de faculdade, não é... Quem é a base de autoridade para o meu pensamento é aquilo que Deus me revelou na sua palavra, na Escritura. Ok, esse é o nosso entendimento. Agora o verso 8 diz: ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados... da onde eles tiram, talvez, a sua base de autoridade. Eu não estou fazendo uma brincadeira aqui, mas eles podem, né, nos seus sonhos loucos, aí, imaginar suas loucuras. É o que Judas, de alguma forma, está dizendo. Esses caras estão criando aí umas viagens. Eles tiram dos seus sonhos. Agora, eu não estou dizendo que Deus não possa falar com o seu povo através de sonhos. Deus pode todas as coisas. Mas, se você basear sempre a sua vida por sonhos, vai ser... uma doideira, né? Os meus sonhos são muito malucos. Sei lá, você sair num carro voador dirigido por um cachorro com óculos escuros, né? Não é algo que se relaciona à realidade. E você vai dizer, nossa, o que isso significa? Não significa nada, é uma loucura da sua cabeça. Não sei, né? Mas se você ficar baseando a sua vida nessas doideiras, elas não vão ajudar. Então, quando eles tiram a base daquilo que é certo, daquilo que é firmado, daquilo que é comprovado, daquilo que é verdadeiro, e começam a colocar suas próprias viagens imaginativas, então a gente tem problema. Os seus sonhos, as suas viagens, as suas ideias se tornam a base das suas autoridades e eles ignoram qualquer autoridade, como o texto diz. Ignoram, talvez, a autoridade da palavra, de líderes, da Escritura, né, como palavra de Deus. São aqueles pregadores arrogantes que gostam de mexer nas panelas, eles sempre estão na contramão de tudo e de todos. E aqui está o ponto de Judas. Ele diz assim, olha, mesmo o arcanjo Miguel, quando em alguma ocasião contendia com o diabo sobre o próprio corpo de Moisés,
Ele não se levantou contra Satanás, mas ele simplesmente disse: o Senhor te repreenda. Veja, um ser de autoridade lidando com outro ser de autoridade, mesmo nessa ocasião, ele sabe, olha, há uma hierarquia aqui, o Senhor te repreenda. Eu não vou bagunçar as coisas. E isso deve trazer uma lição para nós, né? A gente viu ali na década de 90, no começo da década de 2000, igrejas fazendo entrevista com o diabo. Né? E aí só faltava o talk show, né? De colocar a mesinha ali, vamos entrevistar o próximo endemoniado e tal. E aí perguntava, e isso, assim, era uma loucura. E falavam como se o diabo tivesse medo da gente. Eu vou dizer uma coisa, ele não tem medo da gente. Ele tem medo daquele a quem nós estamos relacionados. Se você está em Cristo, é uma coisa. Mas não é pela força da sua personalidade, pelo seu poder ou pela sua grande espiritualidade, não. É porque há alguém contigo. E aí sim, ele teme quando o povo de Deus se coloca de joelho, o Senhor se faz presente, aí é um problema. Mas não é medo de você. Então, olha, a gente precisa ser um pouco cauteloso aqui quando a gente acha que pelo nosso próprio poder, pela nossa própria força, a gente tem alguma coisa. Não, não é assim. O texto continua dizendo, então, verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Rapidamente aqui a história. Caim, ele aponta para a religião sem a fé salvadora. Ou seja, Caim ele trouxe a oferta que ele achava que deveria trazer. Ele fez do jeito dele, ele decidiu do jeito dele. E isso não foi aceito pelo Senhor. A gente sabe da história, não é? Aí ele fica bravo e tal, e tem o primeiro assassinato que a gente conhece na Escritura. Mas por quê? Porque ele quis fazer do jeito dele. E não é assim. Você não decide a sua moralidade pela sua própria força, pela sua própria mente, pelas suas próprias regras. Não é você quem decide a sua moralidade. Ela vem de um Senhor que te criou. E quando ele diz algo, é melhor que você, como criatura dele, saiba que o que ele tem, o que ele fez, é o melhor para mim. Eu preciso me acomodar à vontade dele, não à minha própria vontade. Então, aquela ideia de meu corpo, minhas regras, coisas do tipo aí que a gente ouve o tempo todo ao nosso redor, olha, não é bem assim. O meu corpo é do Senhor. As regras são dele. É aquilo para a glória dele, para o bem do seu povo. O Senhor quer uma estrutura para mim, não porque ele precisa, mas porque eu preciso. É para o meu bem. E quando eu faço o contrário àquilo que o Senhor quer, isso eu vou bagunçar com tudo. Eu vou bagunçar minha relação com Ele. Eu não posso esperar que Ele aceite. Então, eu não posso fazer do meu jeito, viver da minha forma, viver a minha vida, ignorar qualquer coisa que o Senhor diga, para eu dizer, então, não, o Senhor vai me perdoar. Não, olha, eles caíram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Caim quis fazer do seu próprio jeito. Não foi aceito. Depois ele fala do erro de Balaão. Balaão, ele era um líder religioso, alguém que foi chamado ali pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o Senhor falou com ele. Lembra aquela história que Deus abriu a boca até de um animal para falar com ele? Deus falou com ele e disse, olha, você não vai amaldiçoar o povo de Israel. Só que o dinheiro que era proposto para ele era muito grande. Ele, por causa da sua inclinação, da sua, como diz aqui o texto, né, da sua ganância, movido pela sua ganância, ele decidiu criar um jeito, então, pelo qual o povo de Israel fosse amaldiçoado. O que ele fez? Leva as mulheres moabitas para meio do povo de Israel. E à medida, então, que o povo de Israel começar a se relacionar com as mulheres moabitas, que é contra a vontade de Deus, então Deus vai levantar a sua justiça contra o povo. E foi isso que aconteceu. Por causa da sua ganância, ele trouxe destruição para o povo de Israel.
Então, aqui está o erro de Balaão. Ele usou a sua influência como líder religioso para desencaminhar outras pessoas para a imoralidade e idolatria. Esse foi o erro dele. Usou a sua autoridade e influência de líder religioso para desencaminhar pessoas para a imoralidade e para a idolatria. Depois você tem a revolta de Corá. Corá foi aquele que se levantou contra Moisés e Arão. Ele se levantou contra autoridades levantadas por Deus para conduzir o povo. Eram homens do Senhor e ele diz, eu não aceito, eu não quero, eu não vou me submeter a esses homens, mesmo que eles digam que são homens de Deus. Há um estudioso, William Barclay, que ele diz que Judas estava escrevendo contra uma seita chamada de órfitas, que consideravam Caim, Balaão e Corá como heróis. Eu não sei se isso é absolutamente verdadeiro, pode ser, me parece que sim. Mas, se for o caso, olha, não é isso. Os homens não têm a tendência de transformar vilões da história em heróis? Não é isso que a gente ouve por aí? Não é isso que, quando vai passando a história, você vai levando em conta o que esses homens falaram, o que esses homens fizeram, você começa a perceber a bagunça que eles causaram? E aí eu posso colocar... Vou dar nomes aqui. Marx, Nietzsche, Freud, Stalin, Che Guevara, Mandela. 3 pontinhos. Quantos outros monstros na história são tornados heróis? Não é? E eles fizeram assim no passado, então essa luta não é só do passado, não. Bom, eu quero encerrar e deixar algumas orientações aqui, e eu quero que você guarde essas orientações. Primeiro, esteja ciente. Ouça o que a palavra de Deus diz, conheça a palavra, seja moldado por essa verdade, leia a Escritura, esteja sempre em um lugar onde a Escritura seja pregada, onde você ouça e seja lembrado da Escritura. Esteja ciente, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, esteja atento, vigie e ore. Olha, o inimigo está sempre ao redor, você está sempre em situações, em problemas. Esteja atento. Você tem... você pode receber a mensagem de um mensageiro que diz ser do Senhor, ok, mas guarde o teu coração, esteja atento e seja criterioso. Terceiro, tenha cuidado. Cuidado com o ministério que você apoia, cuidado onde você investe seus recursos, seu dinheiro, cuidado com quem você apoia. Tenha cuidado, né? Seja no ambiente religioso, político, o que seja. Tenha cuidado. E quarto e último, seja corajoso. Seja corajoso. Lembre-se daquele em quem você crê. Fale sobre o que você crê. Não se desculpe pelo que você crê. Eu sei que quando a gente pronuncia algumas coisas, nós podemos entrar em grandes problemas. Eu já falei, olha, pode ser que em algum momento parte do meu ministério seja na prisão. Eu disse para os irmãos, me mandem cartas. Mas eu não posso fechar a boca por medo. Nós precisamos anunciar o que a palavra diz, ainda que isso doa aos ouvidos modernos, não importa. O que é para o bem do povo e por amor a todos, mesmo aqueles que vivem dando as costas para o Senhor, por amor deles, sejamos verdadeiros e corajosos em dizer o que precisa ser dito. Para o bem desse povo, para o bem do povo de Deus, para a glória do Senhor, para o bem da história, da humanidade. Nós precisamos ser corajosos. Ted Turner disse que ele se sentiu cada vez melhor em se afastar da fé. E eu digo, olha,
eu, com certeza, quanto mais me aproximo da fé, me sinto melhor, muito melhor. Descanso no Senhor. A graça, a esperança, a renovo, a transformação, a bênçãos, o Senhor faz a sua obra transformadora acontecer no nosso coração. Então, não dê as costas para o Senhor. Corra para o Senhor. Esse é o segundo round. Nós vamos para o terceiro na próxima semana. Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Quero convidar a equipe de cânticos. Antes disso, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela mensagem que o Senhor nos dá essa noite. Nós, ó Deus, somos lembrados, ó Pai, dessas verdades, ó Pai, que são fortes, ó Deus, dentro de um contexto tão contrário ao Senhor, que abandona, ó Deus, com tanto vigor aquilo que o Senhor uma vez ensinou, ó Pai. Nós queremos que isso seja retomado, ó Deus, sobre nós, para o bem, ó Deus, do teu povo, para a glória, ó Deus, do teu nome. Nós queremos, ó Deus, que aqueles que ouvem a tua palavra sejam inclinados, ó Deus, a reconhecer o perigo de estar fora, Pai, dos caminhos teus. O perigo de estar fora das tuas mãos abençoadoras, ó Pai. E que esse temor, ó Pai, desse perigo, ó Deus, incline seus corações também a olhar para o Senhor, ó Deus, e buscar em arrependimento e fé, ó Pai, aquilo que nós encontramos no único Salvador, o nosso Senhor e amado Rei Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que os corações aqui essa noite inclinem-se para Ele, que busquem no Senhor, ó Deus, a salvação que é prometida àqueles que o amam, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor derrame fé, fortaleça, ó Pai, vidas, transforme, ó Deus, e traga esperança. Nós oramos em nome do nosso Salvador e Senhor. Amém.